Bom dia, paz do Senhor. Deus é tão bom, gente. Vamos ler a palavra. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 2. Capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Desculpa, gente. Vamos ler? E depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e sobre os teus fornos, e as tuas amassadeiras. Ai, que nojo! E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntezas, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e pelo teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas. Fiquem somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos. Terceira praga, os piolhos, por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, e em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos teus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei
ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus do deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e dos povos, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos servos e do povo, e do seu povo não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda desta vez seu coração e não deixou ir o seu povo. Então aqui nós vemos primeiro, né? Ontem nós lemos sobre a primeira praga que feriu as águas do rio, né? E se tornaram em sangue. Foi a primeira. Depois a segunda foi isso. A segunda em rãs. A terceira em piolhos. A quarta em mosca. E o que é interessante, amanhã nós vamos continuar. Bom dia, Michele. Paz, Senhor, querida. Nós vamos continuar essa... Mas o que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender é que essa palavra mostra o quanto Deus faz maravilhas e sinais, né? O quanto nosso Deus ele é poderoso para criar rãs e rãs. Então nós precisamos ler a palavra para aquilo que eu falei ontem, gerar temor no nosso coração. Nós falamos muito e realmente Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso, mas precisamos entender que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que sim, Ele é um Deus de juízo, né? A gente não pode separar uma característica de Deus e isolar todos os outros atributos de Deus. Não, Deus é soberano e nós precisamos reverenciá-lo. E conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as histórias, nós vamos nos dando conta de quem Ele é. Amém? Vamos orar. Abba, Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela tua palavra, que nos gera temor, que nos faz olhar pela sua grandeza, que tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Como é bom te conhecer, como é bom conhecer os seus atributos, que tu és um Deus soberano, um Deus altíssimo, que faz sinais, maravilhas, que cuida do seu povo, que o que o Senhor fala, o Senhor cumpre, que nada é impossível para ti. Nós renovamos a nossa mente em ti, em quem tu és, e nós queremos mergulhar na tua palavra e descansar à sombra de quem tu és. Nós te agradecemos por esse dia, queremos guardar a tua palavra, temer ao Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria, cada dia queremos te temer. Em nome de Jesus, abençoe minha vida, abençoe minha casa, abençoe esse meu irmão que está comigo na live, agora ou posteriormente, que nós possamos ser cheios do conhecimento da sua glória. É o que nós pedimos, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta, porque bom é ler a palavra de Deus. Bom é conhecer mais ao Senhor. Deus te abençoe.